Vamos lá então, gente. Eu vou aproveitar esse tema aqui de princípios para a gente discutir essa segunda exceção que eu falei para você dentro de retroatividade. E depois eu quero passear um pouquinho também lá na anterioridade, na noventena e na legalidade, para a gente falar de regra, para a gente falar de exceção sobre esses princípios. Mesmo que a gente não tenha aqui a questão, eu quero abrir um pouco a discussão com você, extremamente importante, exatamente pela repetição da nossa prova, tá bom? Então, eu vou contar a história clássica aqui que a nossa prova faz sobre a segunda exceção, não esquece, uma multa mais benéfica, tá bom? Então vem desenhando aqui comigo. Ela faz assim, ó. Uma lei A de 2012 estabeleceu que a alíquota do tributo é de 10% e que a multa pelo descumprimento de uma obrigação principal ou acessória é de 20%. Não esquece, gente, que a lei é completa, né? Então ela vai entregar para você todas as informações acerca do tributo. Então ela dita a alíquota, ela dita a multa e etc. Vai ouvindo a história. O contribuinte realizou o fato gerador do tributo em 2013. E só para te lembrar, quando o contribuinte ele realiza o fato gerador do tributo, esquece da conversa da relação jurídico-tributária, gente, o caminho que o tributo segue para que ele possa ser cobrado. Tudo começa com a hipótese de incidência, que é a lei. Lembra do bloco lá que a gente falou sobre o conceito de tributo? Tributo é prestação pecuniária, compulsória, instituída em lei. Então é o princípio da legalidade. Aqui tem o fato gerador, olha o fato gerador que eu acabei de desenhar aqui com você. Depois do fato gerador vem a obrigação tributária. Depois da obrigação tributária, o ente administrativo vai lançar o tributo. Depois que ele lança o tributo, ele constitui o crédito tributário. É exatamente aqui, gente, nesse crédito tributário, que o fisco pode cobrar o tributo de você. E você, entre aspas, vai escolher se vai pagar o seu tributo e vai encerrar sua relação jurídico-tributária, ou se você não vai pagar o seu tributo e você vai pagar esse tributo acompanhado daquele negócio pesado do direito tributário. Além do tributo, você paga a multa, o juro, correção e etc. Certo? Então, por isso que nós vimos que o tributo ele é obrigatório, ele é compulsório, porque quando o contribuinte não paga, ele vai ser inscrito na dívida ativa, o fisco vai gerar contra ele uma certidão da dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial, vai ter questão sobre isso, tá? Para te executar, execução fiscal, que você pode se defender dentro dela também, por meio de embargos à execução. Eu não quero ninguém apavorado aí agora não, e por enquanto, porque eu ainda vou falar muito sobre esse caminho do tributo, eu vou usar essa linha aí, cada doutrinador chama esse negócio de forma diferente, tem doutrinador que fala de caminho do tributo, tem doutrinador que fala de linha do tempo, tá? Eu só quero que você entenda para a gente enquadrar esse negócio. Então veja, ó, lei A, olha aqui em cima, lei A, estabeleceu que a alíquota do tributo é de 10 e a multa é de 20. Quando, gente, o contribuinte realiza o fato gerador do tributo, nasce automaticamente, é por isso que a obrigação é compulsória, o dever de pagar do contribuinte. E quando o ente administrativo lança esse tributo, ele constitui o crédito e cobra o contribuinte. Só que esse ato aqui, ó, denominado lançamento, e vale a pena você dar uma lida no artigo 142, é o que entrega o melhor conceito para nós sobre esse instituto. Esse lançamento, ele depende muito do quanto você, contribuinte, vai ajudar o fisco nessa tarefa. Mas o que que você vai lembrar? O lançamento é um processo administrativo de apuração. A principal função do lançamento é apurar o tributo, tá bom? Apurar o montante, apurar o sujeito, apurar até penalidade. Eu preciso que você leia o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Combinadinho? Beleza, vamos para frente. Então, geralmente a questão da OAB, ela vai narrar a história para você que tem uma lei, o contribuinte realizou o fato gerador, é o que eu estou te contando, só que ele não pagou o tributo.
Quando ele não paga o tributo, entre aspas, duas opções vão surgir aqui. Ou o ente administrativo vai gerar um auto de infração contra esse contribuinte, um pouquinho mais à frente aqui, dando início ao que a gente chama de PAT, Processo Administrativo Tributário, ou, se o contribuinte que lança esse tributo, o fisco vai lançar a diferença de forma oficiosa, tá bom? Certo, é só para você entender o resto da história. Eu vou recomeçar ela. Lei A de 2012 estabeleceu que a alíquota do tributo é de 10% e a multa pelo descumprimento da obrigação principal acessória é de 20%. O contribuinte realizou o fato gerador do tributo em 2013 e ele não pagou. E aí, quando ele não paga, eu falei para você que ou o ente administrativo vai lançar o tributo para cobrar ele, ou vai enfiar um auto de infração contra ele, uma data específica, certo? Vai ouvindo a história. Posteriormente, veio uma nova lei, uma lei B, de 2015, que estabeleceu que a alíquota do tributo seria de 5%, e que a multa pelo descumprimento de uma obrigação principal ou acessória seria de 10%. O que a prova vai pedir sempre para você? Ela vai falar assim, ó, marque qual é a alíquota e a multa aplicáveis ao contribuinte lá no ato do lançamento ou do auto de infração que ele vai fazer lá em 2015, lá em 2016, tá? Por isso que eu falei, não se preocupe com essa ordem aqui, ó, tá bom? Eu só preciso que você desenhe, gente. E aí, eu vou te falar um negócio, eu vou te pedir uma coisa. Você que não desenha esse tipo de questão, você não acerta. Você não consegue resolver uma questão na prova da OAB que fale sobre a multa mais benéfica e a irretroatividade nessa exceção, se você não fizer esse quadrinho que eu estou fazendo com você. Então aprenda a resolvê-lo. Vai pegando o seu vídeo aí, vai pausando, vai assistindo de novo e vai construindo da forma que eu vou narrando, tá bom? Para você entender como é que vai ficar. Agora a gente já tem a regra, a gente já sabe a exceção e vamos ver o que é que vamos aplicar. Vamos lá. Eu tenho aqui uma lei e você sabe que a retroatividade dita a regra que tudo é da lei para frente. Aqui eu tenho uma lei e você sabe que a retroatividade dita a regra que é da lei para frente. Quando que a lei vai andar para trás? Letra A que você anotou, lei meramente interpretativa. A nossa conversa em nenhum momento apareceu essa ideia de interpretar alguma coisa, então vamos para frente. Na letra B que você anotou, uma lei que traz uma multa mais benéfica. Olha aqui, gente, eu tinha uma multa de 20 que veio para 10, ela é mais benéfica? Sim, então eu vou usar a multa de 10%. Agora vem a alíquota, que eu falei para você que é onde todo mundo erra. Eu tinha uma alíquota de 10 que veio para 5, qual que eu vou usar? 10. Professor, calma, eu já falei o artigo 144 do CTN. Escuta, a alíquota aplicável reporta-se sempre ao da data da ocorrência do fato gerador. Então, se o fato gerador é de 2013, eu me submeti à lei de 2012. Então, se a alíquota aplicável é da data da ocorrência do fato gerador, é por isso que eu vou usar 10 e não 5. Ah, professor, mas diminuiu. Deixa eu te falar um negócio. Aqui não interessa se está subindo, se está descendo, se está para a direita, se está para a esquerda. Independentemente da situação, a alíquota aplicável reporta-se sempre a da data da ocorrência do fato gerador. É isso que a prova vai cobrar da gente. É assim que ela vai exigir. Ela quer que você marque qual é a alíquota, qual é a multa aplicáveis. Tá bom? Então, bastante cuidado, a OAB adora essa conversa. Fechou? Bom, eu falei também que ia comentar sobre legalidade, anterioridade e noventena. Eu vou te dar essas regras aqui, em cima da dica, inclusive, que a gente já trabalhou. Então, vamos para mais uma construção aqui, que é a seguinte. Princípio da legalidade, vou colocar no cantinho aqui para nós, pela 10ª vez, artigo 151 da Constituição, vedado aos entes tributantes exigir ou aumentar, ou aumentar um tributo, se não em virtude de lei. Como é que a prova escreve? Criar ou majorar. Ok?
Bem, gente, deixa eu te dar uma dica aqui. Professor, qual que é a lei, em regra, apta a instituir tributos? Porque tributos é criado por meio de lei. Você vai escutar eu falando para você várias vezes assim, ó, é besta. Cuidado que lei é lei, Constituição é Constituição, decreto é decreto. Cuidado que imposto é imposto, taxa é taxa, contribuição é contribuição. É assim mesmo. A gente vai discutir lá do mais raso até lá no topo. Porque a prova também vai entregar para você questão mais tranquila, gente. Chegou na prova, pegou uma questão simples, não apavora não. Ah, mas tem que ter alguma coisa aqui, não tem não. Pode ter questão fácil na sua prova também. Não é a regra. Mas aquela que é fácil, a gente não pode errar nem a pau. Tá bom? Então cuidado. Ela pode discutir alguma coisa simples com você também. Certo? Superada essa ideia, a gente vai ver o seguinte. Sobre o princípio, a regra é que a lei que vai criar tributo é a ordinária. 90% dos tributos são instituídos por meio de lei ordinária. Nós só temos 4 tributos, gente, que devem obrigatoriamente ser instituídos por meio de lei complementar. E vamos pegar a diferença disso, né? Lá no direito constitucional, quórum para aprovação. A lei ordinária é a maioria simples. A lei complementar é a maioria absoluta. Não esquece isso, tá? Então eu gostaria de te ajudar. Porque às vezes a única coisa que você precisa é de um quadrinho. E um quadrinho que vai dizer para você quais são esses 4 tributos, é o que nós vamos anotar agora, que obrigatoriamente devem seguir a lei complementar. E você vai fazer assim, ó. A regra é a lei ordinária. Se não está na regra, a lei é complementar. Se não está no quadrinho, a lei é sempre ordinária. Professor, está confuso? Tá não. Vamos desenhar o quadrinho? Vamos lá. Vai puxar um cantinho aí, aonde você estiver anotando, e você vai registrar aí quais são os 4 tributos que obrigatoriamente devem ser instituídos por meio de lei complementar. Vem comigo. Primeiro é o IGF, é o Imposto sobre Grandes Fortunas. E o artigo dele, coloca sempre o artigo na frente para você ler e fundamentar, é o 153.7. 153.7 da Constituição. Ok? O segundo é empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios. E o nosso artigo aqui é o 148 da Constituição. Empréstimos compulsórios, 148 da Constituição. Terceiro tributo que obrigatoriamente deve ser criado por meio de lei complementar. Impostos residuais. Vem comigo. Impostos residuais. Você vai colocar o 154.1. Todos da Constituição, tá? Impostos residuais. 154.1. E o quarto tributo que obrigatoriamente segue a lei complementar, contribuições residuais. O artigo aqui é o mesmo do de cima, 154.1, combinado com 195, parágrafo 4º da Constituição. Ok? Então, 195, parágrafo 4º da Constituição. Contribuições residuais. O que você vai fazer? Teve uma questão, há um tempo atrás, da prova da OAB, que ela trouxe uma história desse tamanho. E ela trouxe lá na primeira frase dela o seguinte: por meio de uma lei ordinária, a União instituiu uma contribuição residual. Eu vou te dar mais elementos para isso, gente. A prova não solta para você uma contribuição residual. Ela costuma dar elementos. E aí já fica esperto com isso, que isso aqui faz um gancho lá com competência. Um tema que a gente já falou. Eu falei para você que tem competência residual. E a competência residual, gente, é o poder que a União tem para criar impostos residuais e contribuições residuais. Acabaram de aparecer aqui, tá bom? A prova não fala para você assim, criei um imposto residual. Sabe o que você vai lembrar e o que você vai associar? Toda vez que a prova falar para você que a União, que é quem pode, tá? Se falar que o Estado criou, não pode, tá errado. Se a União criou um imposto novo, um imposto inédito, um imposto não previsto, um imposto diferente daquilo que está na Constituição, ela está falando de imposto residual. Toda vez que ela falar para você que criou uma contribuição inédita, uma contribuição nova,
uma contribuição diferente daquela que está na Constituição, ela está contando para você que está criando uma contribuição residual, certo? Então é assim que a gente identifica. Então, a prova da OAB nessa questão que eu estava falando, ela trouxe lá no começo, na primeira linha, que a União criou por meio de uma lei ordinária uma contribuição nova, diferente da que está na Constituição. Você conseguiu ver que ela está falando da contribuição residual? E se ela está falando da contribuição residual, gente, você acabou de anotar que a lei tem que ser complementar. E essa questão era desse tamanho porque ela trazia um monte de data. Ela pedia um monte de conta e discutia com você ainda, isso que nós estamos falando aqui, de princípio da anterioridade, de princípio da noventena. Ela falava assim, violou a anterioridade, violou a noventena, aí depois ela falou lá, violou a reserva legal, porque deveria respeitar a lei complementar. Pronto. Na primeira linha você achava o erro da questão. Então é isso que você tem que fazer. E a dica que eu vou te dar em cima desse quadrinho. Bota lá, por favor. A prova vai virar e falar assim, ó, uma taxa deve ser criada por que tipo de lei? Olha para esse quadrinho. Tem taxa aí? Não, então a lei é ordinária. Olha, o imposto de renda deve ser criado por que tipo de lei? O imposto de renda está aí? Não, então a lei é ordinária. Olha, o IPI deve ser criado por que tipo de lei? O IPI está aí? Não, então a lei é ordinária. É assim que você vai fazer. Porque se ela virar para você e falar assim, criei um empréstimo compulsório por meio de uma lei ordinária, aí você olha lá para o quadrinho, o empréstimo compulsório está nele, então a lei é complementar, já era, violou a reserva legal. Violou a reserva da lei complementar. Foi o que a prova da OAB fez nessa questão que eu estava contando. Então ela coloca para você, por meio de uma lei ordinária, a União criou uma contribuição nova, não cumulativa, com base de cálculo e fato gerador diferente das discriminadas na Constituição Federal. Eu sei que isso é uma contribuição residual. E na hora eu olho para o quadrinho e vejo que contribuição residual está lá, é a quarta. Então lei ordinária não pode, tem que ser lei complementar. E tinha uma assertiva assim, ó, de bandeja para você, falando assim, ó, ela violou a reserva porque deveria criar por meio de lei complementar. Pronto. Não precisava nem calcular a anterioridade noventena. Não precisava nem pegar o restão da questão enorme lá. Você só precisava passar pela primeira linha e achar que aquilo era uma contribuição residual. Quando eu digo para você, uma das maiores dificuldades que nós encontramos dentro da prova é a interpretação, é exatamente por isso. Então aproveita esse tipo de macetinho que o prof te dá. Eu fico brincando, o prof é um cara de frases. A gente vai dar um monte de frase durante o curso, a gente vai anotar um monte de quadrinho, porque é isso que te ajuda a te direcionar, tá bom? Então bastante cuidado com isso aí, certo? Então agora eu posso voltar com você nesse conceito aqui de legalidade, porque nós já temos o desenho de que o tributo segue a regra da lei ordinária, mas a lei complementar em 4 casos, que estão aqui registrados. Então bastante atenção. Bem, vou colocar aqui também, ó. Iríamos discutir 3 princípios. Princípio da legalidade. Artigo 151, é o que está ali no cantinho. Princípio da anterioridade. Que é o 153B. Os princípios estão na Constituição, tá, gente? E o princípio da noventena, que é o 153C. Vamos pegar a regra disso aqui. E aí vem em cima da dica. O segundo princípio aí, que é o princípio da anterioridade, gente, ele, como todos os outros princípios, mas esse especialmente é muito fácil de ver, ele serve para evitar a surpresa tributária. Então preciso de um tempo para aquele tributo que vai invadir meu bolso. Então olha como é que é importante ver dentro da legalidade. Vamos lá. Todo tributo deve ser criado ou majorado por meio de lei. Aí a anterioridade diz o seguinte, olha, todo tributo que é criado ou majorado, ele só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte à criação ou à majoração.
que é exercício financeiro seguinte? Só para você entender, gente, é a mesma coisa que ano seguinte. Olha, exercício financeiro seguinte a 20/2 de 2015 é 1º de janeiro de 2016, sempre o primeiro dia do ano seguinte. O que é exercício financeiro seguinte a 18/7 de 2016? É o primeiro dia do ano seguinte, então 1/1 de 2017. O que é exercício financeiro seguinte a 5/12 de 2017? É o primeiro dia do ano seguinte. O que é exercício financeiro seguinte a 31/12 de 2018? É o primeiro dia do ano seguinte, então é 1/1 de 2019. Você acabou de aprender a regra de anterioridade. A dica foi, pega a regra, para depois você pensar na exceção. Nós temos listas de exceções. E aí não tem jeito, gente. É uma ideia meio miserável aqui. Você tem que decorar as listas de exceções, porque se a gente decorar, a gente não resolve nenhuma questão na hora da prova. E a lista de exceção da anterioridade eu já coloco para você daqui a pouquinho. A gente vai entender o porquê da noventena, que é o próximo princípio, pegando a regra dele e passando pela data. Olha só. Veja tudo dentro da legalidade. Então, tem que criar ou majorar um tributo por lei. Eu vou evitar a surpresa tributária. Então, noventena, toda vez que cria ou aumenta um tributo, só pode cobrar depois de noventena, 90 dias da criação ou da majoração. E a noventena, gente, ela veio exatamente por causa dessa conta aqui, ó. Pega aqui 31 de dezembro, último dia do ano. Aí o ente tributante iria com certeza se aproveitar disso daí, né? E manobrar em cima disso. Cria o tributo, publica a lei lá no último dia do ano, no dia seguinte, ó, ele já está cobrando, literalmente. Tá? Então, para evitar qualquer tipo de manobra do ente tributante, é que necessariamente veio o princípio da noventena. Que do mesmo jeito, também temos uma listinha de exceção, só que essa listinha também é diferente. Então eu vou encerrar esse bloco anotando a listinha com você. Vou anotar também com você qual é o pulo do gato, porque tem uma troca. E é exatamente onde a sua prova vai cobrar. E aí você tem toda essa matéria, gente, inclusive bem mais explicitada para você, no material complementar que o professor fornece, tá bom? Então vamos botar aqui. Ponto 2, né? Exceção à noventena, a anterioridade, perdão. Anterioridade. E ponto 3, exceções à noventena. Lembrando, estamos anotando listas de exceções. Então, exceções à anterioridade é o imposto de importação, de exportação, o IPI, o IOF, o IEG, que é o Imposto Extraordinário de Guerra, o empréstimo compulsório só para calamidade e para guerra. Você vai aprender isso melhor ainda, tá? E a CID combustível. E a CID combustível. Aqui na noventena, importação, exceções, não esquece. Exportação, imposto de renda. Já tivemos a primeira troca aqui, meu povo, ó. Saiu o IPI, entrou o imposto de renda. É isso aqui que a sua prova vai cobrar preferencialmente, tá? Vamos só terminar isso aqui. O IOF, o IEG, o empréstimo compulsório para calamidade ou para guerra e aqui uma alteração de base de cálculo, calma, de IPVA e IPTU. Calma, calma, calma. A gente vai anotar um negócio super importante que eu vou dar a dica aqui para você. A gente vai comentar isso aqui, mas como tá batendo o tempo aqui desse bloco, eu te levo para mais um, para a gente pegar o pulo do gato e aonde exatamente a sua prova vai cobrar. No próximo.